Seu problema é a falta de venda ou a falta de gestão da venda? Venda não é talento, é processo. Quem trata a venda como arte ou como sorte, sofre. Quem trata a venda como sistema, esse esse cresce. Hoje, nesse nosso bate-papo, eu vou juntar três perspectivas para montar um modelo prático de gestão de vendas. Vamos trazer um pouco de Peter Drucker, com objetivos, profundidades e o jeito de fazer as coisas certas. Um pouco de Gerber, com as vendas sendo parte de um protótipo importante da empresa e não como um espetáculo, um show do vendedor herói que resolve fazer tudo da maneira mais heróica e um show de vendas, né? E boas práticas, boas práticas pensando em metas, indicadores, trazendo um pouco de Locke e Latam, trazendo um pouco de Kaplan e Norton, né? Que nós já falamos aqui em outros encontros, para que você possa transformar as vendas numa rotina gerenciável. Muito bem. O primeiro passo deve ser: que resultado de vendas você realmente quer? Antes de nós falarmos de script, de CRM, de comissionamento de vendas, vamos começar pelo óbvio, que na verdade quase ninguém faz, como a gente vê por aí. É preciso que se responda a seguinte pergunta: quais são os objetivos claros de vendas? Pegue a sua realidade e responda: quanto você quer faturar nos próximos 12 meses? Qual a margem você precisa proteger? Vender por vender pode destruir a sua empresa. Eu vou repetir: vender por vender pode destruir a sua empresa. Responda também como está dividido o seu faturamento hoje. Clientes atuais versus novos clientes. Como está dividido os produtos ou serviços A, B ou C. E vamos transformar isso em três objetivos de vendas claros, simples para o seu ano. Exemplo: a minha empresa quer faturar, eu quero que a minha empresa fature 1.200.000 reais esse ano, com uma margem bruta de 35%, uma margem bruta mínima de 35%. Eu quero conquistar 24 novos clientes de um perfil ideal tal, ou seja, eu quero conquistar 2 clientes por mês. Eu quero aumentar a taxa de conversão de propostas em 20, 15%. Esses objetivos é o que Peter Drucker chamaria de resultados econômicos. São os resultados econômicos que esperam o esforço de vendas. Sem isso, você e o seu time comercial trabalham muito e você não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Lembre-se, vender por vender pode destruir a sua empresa. Agora vamos descer os objetivos para a prática diária, o que vai fazer realmente a diferença. Vou me apoiar aqui na lógica de metas de Locke e Latham e nos indicadores do Kaplan e Norton, mas vou tentar trazer isso numa linguagem bem simples para que isso possa ser muito prático. Toda venda passa por algumas etapas. Primeiro são os leads gerados, leads, pessoas ou empresas que em algum momento chegaram até você ou que você abordou. Depois, nós temos os leads qualificados. A pergunta que se deve responder é: esses leads gerados fazem parte do nosso perfil ideal? Ou, como nós
buscamos compreender o ICP, tem necessidade do nosso produto, do nosso serviço, eles têm poder de decisão, são eles que decidem pela compra. Depois que nós buscamos qualificar os leads, nós vamos apresentar a nossa proposta. Claro que tem algumas etapas antes disso, né? Você vai muitas vezes identificar a necessidade de forma prática, de forma genuína. Depois você vai entender se o que você está oferecendo resolve um problema deste lead, né? E depois você então apresenta a proposta através de demonstrações, através de uma reunião online, através de visitas que você possa realizar e assim sucessivamente, para que você chegue na quarta etapa, que basicamente é a venda fechada. Então toda venda, toda venda vai passar por isso. Gerar leads, qualificar leads, identificar e apresentar propostas e fechar as vendas. Para cada objetivo, você precisa realmente conhecer quantas propostas você precisa gerar para que elas fechem, quantos leads qualificados são necessários, quantos contatos, sejam ligações, visitas, reuniões por semana são necessárias para que você possa efetivar essas vendas. Um exemplo bem simples. Meta: fechar 4 vendas por mês. Hoje, a sua taxa de conversão é de 20 propostas por mês. Para que você possa ter 4 vendas, a sua conversão é de 20%. Isso quer dizer, você vai precisar de 20 propostas por mês, e se a cada 2 leads qualificados você faz uma proposta, então, de forma muito clara, você precisa de 40 leads qualificados para apresentar 20 propostas. E se a cada 3 contatos você gera um lead qualificado, se a cada um lead identificado você qualifica um, então para que você tenha 40 leads qualificados, você precisa de 120 contatos no mês. Então, para que você possa organizar isso, você então vai precisar de 120 leads no mês, o que vai dar um número de 30 leads por semana. Então agora você tem claro o que seria uma rotina dessas etapas de vendas. Gerar 30 contatos por semana, qualificar 10 leads por semana, elaborar 5 propostas por semana e fechar uma proposta por semana. Esse tipo de clareza que você vai descendo e vai quantificando o esforço é o que Peter Drucker chama de transformar esforço em resultado. É importante que você também tenha claro a necessidade de criar um sistema de vendas, padronizar o que realmente funciona. Michael Gerber explica que o grande erro do dono é depender de heróis, né? Como se o vendedor fosse uma estrela, aquele único que sabe vender, mas ele vende do jeito dele. E se ele sair, pronto, acabou. A empresa despenca. Uma área de vendas, a gestão de vendas não pode depender de um herói, de um talento, às vezes até a gente tem aquela ideia, né, de que o vendedor é aquele contador de histórias, aquele cara cheio de conversa e tal. Não é isso. O modelo de sistema de vendas precisa ter um padrão. Gestão de vendas consciente faz o oposto. Pega aquilo que funciona e transforma em um sistema. Vamos organizar isso em 4 peças básicas que compõem esse sistema. Primeiro, o perfil de cliente ideal. Tenha muito claro isso. Para quem você quer vender? Tenha respostas muito precisas. De que setor é esse cliente? Qual o tamanho da empresa dele ou mesmo o perfil socioeconômico dele? Qual o problema principal você resolve?
quais são as necessidades que ele tem além dessas, como ele tem resolvido isso, quais são os concorrentes, qual é o potencial que ele tem de resolver isso num período de tempo estabelecido, uma semana, um mês. Então, por exemplo, o meu perfil de cliente ideal são empresas de serviços B2B, ou seja, que trabalham no mercado de que vende para outras empresas, business to business, que faturam entre 1 milhão e 10 milhões por ano e que sofrem com a falta de previsibilidade comercial. Eu contei aqui para você o padrão de empresas das quais aquilo que eu entrego é realmente efetivo. Depois que você identifica o seu cliente, você precisa criar o que eu chamo de discurso de valor. Não é simplesmente falar assim, nós somos uma empresa séria, é deixar claro que problema você resolve, que resultado você entrega. Então, nós ajudamos empresas de serviços a saírem da venda na base do relacionamento e passar a vender com processo e previsibilidade, aumentando de 20 a 30% a conversão sem necessariamente aumentar o time. Depois que você tem claro o seu discurso de valor, o que você resolve, o que você entrega, é importante que você tenha anotado, organizado, arquivado o seu script. E não é para robotizar, não é para você colocar isso como algo que a pessoa vai ficar lendo lá e não pode sair do script, mas é para garantir um mínimo de qualidade. Você precisa ter isso por escrito. O roteiro de uma abordagem inicial a ser feito pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o roteiro de uma reunião de diagnóstico, né? Que perguntas que eu preciso fazer para esse meu cliente ideal? O que eu preciso saber para que eu possa ser muito eficaz na minha proposta? Depois, você precisa ter muito claro quais são os passos da reunião de apresentação de proposta. Como é que você conecta aquilo que você identificou que ele precisa com aquilo que você está oferecendo? Há também a necessidade de se ter claro roteiro de contatos de follow-up, porque muitas vezes você não vai fechar essa proposta na reunião de apresentação. Às vezes é possível, mas outras vezes não. Então, como é que você acompanha? Qual tipo de. O que é um follow-up? Não é do tipo simplesmente você mandar uma mensagem do tipo, e aí, vai fechar? E aí, vai comprar? Não é isso que é um follow-up eficiente. Você precisa ter um mínimo de controle. É importante que você tenha um CRM, que é uma ferramenta em que você vai registrar tudo o que está acontecendo a partir desse sistema de vendas. Quem são os leads? Quais foram aqueles que foram qualificados? Quais foram aqueles que receberam a proposta? Quais propostas foram fechadas? E assim sucessivamente. Quais necessitam de follow-up? Pode ser uma planilha, pode ser uma ferramenta simples, existem muitas no mercado, Pipedrive, Pipefy, outras tantas. O importante é que você tenha claro quem é o cliente, o nome dele, da onde você capturou isso, para você saber onde você está tendo mais eficácia, né? Então, às vezes isso vem do LinkedIn, às vezes vem do Instagram, às vezes vem por uma indicação, muitas formas de origem desse lead. E aí você cria aquilo que a gente chama de um funil, que é a qualificação, depois a ligação, então o contato feito, o diagnóstico marcado, a proposta enviada, a proposta em negociação, e aí depois se esse negócio foi ganho ou foi perdido. Tudo isso vira estatística. Lembra que nós falamos algumas vezes em encontros anteriores daquela máxima de Peter Drucker, tudo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Isso é o protótipo de vendas da sua empresa.
Não depende da cabeça de uma pessoa ou de um vendedor falador, comunicador, não. Ele depende de um sistema que qualquer novo vendedor pode aprender. É importante que você coloque também para a gestão de vendas alguns indicadores e principalmente rituais que vão definir o que você vai medir e com que frequência. Aqui de novo eu trago o Kaplan e Norton, com a ideia de que não adianta ter objetivos se você não acompanha indicadores-chave com disciplina. Para uma gestão de vendas numa pequena empresa, por exemplo, eu recomendo 4 indicadores básicos. O número de novos contatos por semana mostra se o nosso topo de funil está funcionando, se ele está ativo, né? A taxa de conversão de leads em propostas. Então, exemplo, quantos leads qualificados viraram propostas enviadas? Isso aqui nos dá uma visão clara se o nosso diagnóstico ele está caminhando para uma proposta efetiva, se eu não estou criando um volume de número de muitos leads que não tem fit com o meu negócio. A taxa de conversão de propostas em vendas. Depois que eu faço o diagnóstico e eu envio a proposta, eu preciso saber quantas são fechadas. Isso vai indicar se eu tenho uma capacidade de mandar a proposta dentro dos parâmetros desejados, se a minha capacidade de negociação está efetiva, se está funcionando. Ah, é muito legal. Lembra que eu falei lá no começo que muitas vezes vender por vender pode quebrar uma empresa? É muito legal que um outro indicador seja ticket médio e margem, faturamento por venda e a margem bruta por venda. Para que tudo isso possa funcionar, é legal que também sejam implantados alguns rituais, como uma rotina de vendas. Nós falamos de gestão de rotinas, né? E eu já falei de algumas lá e a de vendas era interessante. Volta lá depois e dá uma olhada. Mas a rotina de venda semanal, algo rápido, de 30 a 45 minutos, né? Ver o número da semana, o número de leads, as propostas, as vendas. E a gente sempre deve fazer uma pergunta nessa reunião. O que funcionou essa semana? Aonde o negócio travou? Qual é o foco de ação da próxima semana? É legal também olharmos isso dentro de uma consolidação mensal, uma reunião mensal. Essa pode ser um pouco mais extensa, uma reunião de 1, 2 horas, comparando o resultado real com a nossa meta. É importante analisar a origem dos melhores leads. Da onde está vindo? Lembra que eu falei? Pode ser o Instagram, pode ser o LinkedIn, pode ser uma indicação. Da onde é que está vindo mais lead bom? Então, quando eu olho lá a minha taxa, aqueles que converteram, porque o que é importante para a gente não é a quantidade, mas é a conversão. Então, eu preciso entender também, nessa reunião, identificar ali quais são os segmentos mais lucrativos. Eu preciso decidir aonde investir mais, aonde reduzir o esforço que não está dando resultado. Puxa, vamos diminuir um pouco as listas de leads de tal lugar porque não está dando resultado. Peter Drucker dizia que é importante a gente gerenciar aquilo que é medido. E aí eu vou acrescentar uma extensão a esse pensamento de Peter Drucker. O que é medido e revisado toda semana e todo mês muda o resultado da empresa. Então não adianta você medir e não gerenciar e não trabalhar com essas revisões. Esse é um processo vivo, um processo que vai necessitar de revisões periódicas para que ele possa ser cada vez mais ajustado. Para encerrar, eu quero trazer de volta a conexão com o propósito que você desenhou lá no encontro 1. Lembre-se de que o propósito do negócio é criar um cliente, não é empurrar um produto, é ajudar alguém a resolver um problema ou atingir um resultado. Tenha isso muito claro quando nós estamos falando de vendas.
Porque quando você se desconecta do seu propósito, você perde esta identidade, as vendas passam a ser mecânicas, passam a ser vendas frias e principalmente não criando uma, uma conexão real, genuína com o seu cliente. Mas quando você estrutura a gestão de vendas, você define objetivos claros, você desenha o seu funil, você cria scripts efetivos e você pode treinar a sua equipe para diagnosticar se aquilo que está sendo oferecido é o adequado antes mesmo de propor. E com a gestão de vendas, você sempre mede e vai aprendendo, vai melhorando, vai fazendo a coisa acontecer. Você está fazendo exatamente isso. Você está, então, dedicando-se a estudar, a conhecer, para que você possa criar clientes de forma consciente. Eu quero te deixar nesse encontro com 3 perguntas para sua reflexão. Hoje, como a sua empresa vende? Você tem um funil claro ou depende do humor, do talento, do improviso de um ou mais vendedores? Você sabe, com números, quanto precisa fazer por semana para bater as suas metas? Ou você fica só olhando para faturamento no final do mês e reza para dar certo? O seu processo, aqui talvez a pergunta mais importante, o seu processo de vendas expressa o propósito da sua empresa? O cliente sente que você está ali para ajudar de forma verdadeira ou está ali para empurrar qualquer coisa? Se você pegar uma meta de vendas, organizar o funil com números, escrever os roteiros chaves, instalar uma rotina semanal de acompanhamento, você já terá dado um salto muito grande. Você deixa de ser um amador e começa a caminhar para uma profissionalização da gestão de vendas da sua empresa. E é isso que uma gestão consciente faz. Tira as vendas do campo da sorte e coloca no campo da escolha, dos resultados. Se você quiser, no próximo passo, eu posso pegar o seu funil atual e te ajudar a transformar. Se você quiser dar um próximo passo, eu posso te ajudar a olhar como estão as vendas aí na sua empresa e ajudar a transformar em números e scripts concretos que se adaptem à realidade da sua operação. Espero que você tenha gostado desse nosso papo e nos vemos no próximo encontro da Gestão Consciente.